Olá, queridos. Nós tivemos uma pequena interrupção porque caiu. De vez em quando ele está caindo, eu não estou sabendo exatamente qual é o motivo, mas nós vamos estar iniciando o nosso período de oração. Hoje eu estava comentando que o meu cunhado faleceu e está na glória, Antônio, e peço oração pela Graça, pela Toninha e suas duas filhas, a Patrícia e a Alessandra. Tá bem? As perdas, infelizmente, são difíceis, mas em Cristo Jesus nós somos consolados. E eu agradeço aí pelos irmãos que estiverem orando, que estiverem conosco, e vou estar realmente tentando de alguma forma ser instrumento de Deus, porque amanhã nós vamos estar, eu acho que amanhã será um enterro de manhã, e eu pretendo estar falando, se assim tiver tempo, estar falando para os presentes, nem todos conhecem o Senhor Jesus, e nós vamos estar pregando a palavra de Deus. Amém? Nós estávamos já com a Samira, tivemos que sair, não sei se ela voltou ou não voltou, mas nós estamos aqui, e aqueles que vierem depois, que entrarem, estejam orando conosco depois, tá bem? Muitas pessoas entram depois da live, não é? Mas vamos estar realmente precisando de muita oração. Todas as perdas são difíceis, mas quando a pessoa que parte é alguém que nós amamos e tínhamos muita convivência, não é? Então a dor é um pouco maior, mas o Espírito Santo de Deus é que nos consola. Eu queria orar, se você eventualmente tiver algum pedido de oração, possa estar colocando para que a gente possa estar orando por você também. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos agora a vida de cada um desses teus servos que estão conosco. E pedimos ao Pai que o Senhor esteja tratando de cada um deles. A Samira, nós solicitamos que o Senhor esteja dando saúde, restaurando por completo. Também intercedemos por outros irmãos e irmãs que estão com pessoas doentes, Senhor. Nós te agradecemos pela recuperação de algumas pessoas, Sebastião, aquela criancinha que sempre temos orado, nós recebemos um áudio do seu pai, Gabriel, dizendo que ele está bem, que ele está se recuperando, e nós louvamos a Deus por isso. Também pedimos pelo Davizinho, que é nosso parente, e também temos notícias boas. Ele também já tem se recuperado, já está descendo da poltrona sozinho, com muita dificuldade, mas já está fazendo isso. Ele era uma pessoa que ficava inerte, parada, não podia se mexer, não sustentava o pescocinho. Então, nós estamos vendo um grande progresso. Pedimos pelos demais, pela mãe, Senhor, da tua serva Sueli, que o Senhor possa estar tratando dela, não sei exatamente como está. E pedimos por tantas pessoas, né? A recuperação total do Navarro, tantas pessoas que estão com dificuldades. E que a Samira, Senhor, possa realmente estar se recuperando, estar bem. Nós te louvamos pela vida dela. Pai, entregamos esse tempo a teus cuidados. Vamos estar estudando um pouquinho de Cristologia. Vamos estar falando um pouco mais a respeito de Jesus. E que o Senhor possa estar me dirigindo nisso. É um assunto sério, um assunto muitas vezes meio pesado, mas que o Senhor possa estar usando a minha pessoa como instrumento para passar essas informações. Eu peço a Ti no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Olá, Eliane. Que Deus abençoe vocês, Eliane e Roberto. Queridos, hoje nós vamos iniciar uma série que eu acho bem interessante.
Aliás, essa série foi a pedido do meu filho Rodrigo, que mora no Canadá. Ah, o tema que nós estamos colocando a partir de hoje é: quem é este? Quem é este? Não se espante, porque tem muitas pessoas no mundo inteiro e também no Brasil que não sabem quem é Jesus. Não tem ideia. E quando ouvem falar, olá, Sueli, e quando ouvem falar de Jesus, muitos deles têm como informação simplesmente alguém que nasceu de Maria, ou seja, passou a existir quando entrou nesse mundo. Então, isso é uma informação totalmente errada e nós queremos então corrigir. Não se espantem, porque tem muitos evangélicos que, se eu perguntar quem é Jesus, eles vão gaguejar, vão falar, por exemplo, que ele é o nosso Salvador, mas eu muitas vezes estou perguntando quem é Jesus. Eu não estou perguntando o que ele fez. Quem é Jesus? Então, aquela palavra pai e filho começam a ter problemas. Colocam Deus só, Deus como pai, e todas as vezes que falam de Deus, estão se referindo ao Pai. E chamam Jesus só de Filho de Deus, mas não entendem exatamente quem é Jesus. Então, o tema que nós vamos estar trabalhando é exatamente isso. Nos tempos de hoje, muitos realmente, dentro de igrejas evangélicas, não sabem definir realmente quem é Jesus. Não sabem mesmo. Já fiz esse teste várias vezes e vocês que estão me ouvindo podem fazer o mesmo teste. Bem, essa série que nós estamos iniciando hoje, que é Cristologia, o estudo, a doutrina sobre Cristo, ela vai realmente procurar, de alguma maneira, nós não temos condições de esgotar, porque são muitas informações em toda a Escritura, mas nós vamos tentar, de alguma forma, demonstrar quem é Jesus, o que ele fez e o que ele está fazendo e vai fazer. Ok? Então, essa é a tarefa que nós queremos trabalhar nesse tempo com vocês. Tá bem? Muito bom. Nós queríamos, antes de entrarmos exatamente na cristologia, seguindo realmente alguns passos que nós vamos dar, nós queremos expor uma passagem de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, que vem essa questão, vem essa pergunta: quem é este? E nós vamos ver então o que essa palavra nos fala a respeito. Quem é este? Não é? Quem é este? E se você entender que precisa de mais informações, nós estamos disponíveis para, depois que nós expusermos tudo, você fazer pergunta, seja aqui mesmo ou também pelo meu WhatsApp, tá bem? Abram conosco lá Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante. Miriam, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda. Então, aqui nós vamos ver o Senhor, realmente, dizendo aos seus discípulos que atravessem de uma margem para outra. Eles se despedem de uma multidão e entram no barco. E outros barcos começam a seguir os discípulos e o próprio Jesus. Ok? Naquele local, normalmente havia uma mudança de temperatura, o calor embaixo, o frio em cima. E quando essas duas temperaturas se encontram, normalmente isso continua existindo lá no Mar da Galileia, tudo sempre, quando isso ocorre, há grandes tempestades. Então, aqueles que são pescadores, aqueles que... Olá, Dallas, tudo bem, querida? Dallas, aproveitando, querida, eu não sei se você sabe, mas o nosso Toninho, né, o irmão da Graça, faleceu hoje de manhã, ok? Nós já comunicamos aí Volta Redonda, tudo, mas não sei se isso
chegou para você. Mas se não chegou, então estamos informando, tá bem? Então, voltando ao que eu estava falando, o Marcos, ele vai retratar uma situação que vamos assim, é inusitada. Os pescadores, de uma forma geral, reconheciam o momento em que eles não deveriam entrar nas águas. Mas aqueles discípulos, quando viram que Jesus estava com ele, acharam que Jesus, estando conosco, está tudo bem, ele está no nosso barco, tranquilo. E os outros barcos começaram a seguir o Senhor Jesus, só que nós não sabemos, nós não somos informados o que aconteceu com os barcos que o seguiam nesse período que estava toda essa tormenta. É possível que eles tenham realmente passado situações bem difíceis, mas quase que talvez de imediato o Senhor vai tomar providências. Bem, então, como eu estava dizendo, o Senhor fala com eles para atravessar e eles atravessam, né, de barco. Então, começa a surgir, deixa eu só ler o versículo 35, 36. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, estavam com muita gente, e levando assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Muito bem. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Você imagina aqueles pescadores tão experimentados, não é? Eles achavam, bom, estou com Jesus, não vai ter nenhuma dificuldade, nenhum problema, mas nem sempre Jesus nos livra do problema. Jesus muitas vezes quer nos experimentar o quanto realmente nós dependemos dele, e Jesus então vai nos livrar no problema. É o que nós vamos ver aqui. Então, um temporal muito grande, grandes ondas então começam a bater no barco, e aqueles, vamos assim, pescadores tão experimentados começam a ficar com medo, morrendo de medo. Eles ficam apavorados. E olha que coisa interessante. Jesus dormia. Enquanto os discípulos estavam apavorados, não entendendo o que estava acontecendo, sabiam que ali tinha tempestade, sabiam que ali tinha problema, mas Jesus estava com eles, afinal. Por que que o Senhor realmente estava ali, estava dormindo, né, permitindo que tal acontecesse? É interessante o contraste, porque se eles achavam que o fato de Jesus estar com eles não tinha problema, por que que depois eles vão fazer uma pergunta no final? É que a situação realmente era grave. Olha só o que fala no versículo 38, né? E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertam e lhe dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, aqueles homens tão experimentados, pessoas, aqueles pescadores ali, de jeito nenhum, lá Camila, nunca entrariam. Eles conheciam, sabiam que isso poderia acontecer. Então, eles não iam entrar. Mas como Jesus estava, então eles entraram, confiando no Senhor Jesus. E Jesus está dormindo e de repente aquele mundaréu de ondas e vento e tudo mais, e aqueles pescadores gritam: Mestre, socorro! Mestre, não te importa que pereçamos? E aí Jesus, então, ele vem e ordena que a tempestade termine, conforme lemos no versículo 39, que diz: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança.
Queridos, esta é uma experiência que esses irmãos passaram no barco. É uma experiência grandiosa. De repente o Senhor se levanta, acalma-te, sossega. E qual foi o resultado desse ato, desse comando do Criador sobre a criação? O versículo 41 diz assim, no primeiro do 40, né? O Senhor critica, o Senhor realmente chama atenção com respeito à timidez da fé. O Senhor recrimina e fala para eles no versículo 40, então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Aqui ele não fala que eles tinham pouca fé. Não. Ele está dizendo, por que vocês não têm fé? Por que vocês não têm fé? Jesus está no barco com eles. E quantas e quantas experiências esses discípulos tiveram? Muitas, muitas experiências. E, no entanto, aquelas experiências não bastaram para que realmente o coração deles sossegasse diante de uma situação tão adversa. Trazendo para nós hoje, quantas experiências, meu irmão, minha irmã, você já teve? Quantas experiências você já teve com Jesus? Quantas vezes, diante de momentos difíceis, momentos terríveis, até de desastres, doenças que seriam terminais, não é? Que nem a minha esposa, que teve um câncer terminal e foi curada pelo Senhor. Pessoas que partem, não é? Perdas de emprego, tantas coisas, tantas situações adversas, e que Deus interviu, que Deus realmente veio e realmente fez coisas que você, meu pai, eu não imaginei que isso poderia acontecer. Eu já contei em outras lives muitas vezes da situação que eu passei lá na Bolívia, quando eu fui raptado por 3 pessoas, e eles rodaram comigo durante 2 horas e me ameaçando e dizendo nós poderíamos te matar e jogar você, ninguém ia dar conta. E eu, com uma paz muito grande, porque eu sabia que Deus estava ali comigo, e pregando a palavra para eles. E depois eles nos libertaram. O quanto você realmente já teve experiências com Deus diante de circunstâncias adversas? O quanto realmente você entregou para Ele de verdade aquele momento tão difícil? Esses não entregaram, mas pediram socorro ao Senhor, tudo bem. Não tentaram resolver só na sua força, ok. Mas eles não exerceram fé, não exerceram fé. A Camila está dizendo que não sabia dessa experiência do sequestro. Uma hora eu falo um pouco mais. Mas eu já falei tantas vezes, eu acho. Bom, se não falei para esse grupo, eu falo outro dia. Então, veja bem. A expressão que eles vão usar no versículo 41 é que me dá o tema de hoje, que nós vamos estar tratando de cristologia. E eles, possuídos de grande temor, eles estavam simplesmente apavorados. Estavam apavorados. E olha o que eles falam. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Queridos, quando nós realmente enxergamos Jesus da forma certa, essa expressão quem é este não pode mais sair da nossa boca. Porque quem conhece a palavra de Deus conhecerá o Deus da palavra. Vai responder com tranquilidade se alguém perguntar quem é Jesus. Ele vai responder com segurança. Então, nessa primeira tomada de cristologia, nós vamos estar primeiro falando o que algumas pessoas disseram a respeito de Jesus. E nós vamos ver
Abram comigo lá em Lucas, capítulo 1. Lucas 1 vai estar falando quem é este, não é? E é uma expressão muito interessante. Aqui é o pai de João Batista que vai estar falando, e ele vai estar dizendo para nós quem é este, respondendo quem é este, não é? E se ele está respondendo quem é este, e nós enxergarmos aqui, nós vamos somar cada pessoa que vai estar colocando aqui algumas informações para nós, nós estaremos informando que esse Jesus realmente é quem ele dizia ser. Esse Jesus, ele realmente vai estar mostrando para nós o seu poder, a sua glória, mesmo como servo, mesmo ele tendo realmente se esvaziado e entrando nesse mundo, se tornando exatamente o Deus homem que veio para morrer no seu lugar. Então, aqui, nesses versículos 76, começando aqui, diz assim: isso é o pai de João o Batista, se referindo também ao próprio filho. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Então, o pai está se referindo ao filho, João Batista. Porque precederás o Senhor, e preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Olha o que ele vai falar agora. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus. Essa palavra entranhado, é algo, eu sempre uso a ilustração de um pudim, né? Eu acho que a Camila vai entender bem isso, porque ela faz isso. Quando você dá umas furadinhas, né, ali no bolo ou no pudim, e você joga a calda. E essa calda, então, entranha, penetra, para dar realmente aquele sabor maravilhoso, não é? Eu gosto demais de calda. Então aqui fala exatamente isso no versículo, né? Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, preparando-lhe o caminho para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Então aqui já está dizendo algumas coisas que Jesus fez. No caso aqui, iria fazer, ok? Aqui é uma profecia para realmente se cumprir com a vinda de Jesus. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigindo os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Então, o pai está fazendo uma profecia. E essa profecia é exatamente assim, respondendo a pergunta: quem é este? Então você já pode somar. Este é o sol nascente das alturas, que veio para iluminar os que jazem nas trevas. Mas outras pessoas falaram a respeito. O próprio João, se vocês abrirem comigo lá em João 10, 29, vocês vão ver o próprio João Batista falando a respeito do Senhor, ok? Aqui em João 10, vamos chegar lá, a partir do versículo 29 a 34, diz assim, João 10, isso aqui, eu sempre penso assim, né? Quando nós estamos lendo a palavra, nós temos que começar a pensar e somando as informações. Tem muitas pessoas que leem e não anotam ou não agregam as informações. Então, nós já sabemos que Jesus foi chamado o sol nascente das alturas, que veio para iluminar aqueles que estão nas trevas. E aqui nesse versículo 29, diz assim: aquilo que meu pai me deu
é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Aqui ele está deixando bem claro, eu sou Deus. Porque se ele falasse, eu e o Pai somos um, não sendo ele Deus, a segunda pessoa da Trindade, isso seria uma grande blasfêmia. E com todo motivo do povo de Israel apedrejar, se ele não fosse realmente quem ele era. Novamente, em consequência dessa palavra, novamente, pegaram os judeus em pedras para atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Olha a resposta que nós vamos ter aqui. Eu acho muito interessante. Respondeu-lhes os judeus: não é por obras que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: não está escrito em vossa lei, eu disse, sois deuses? Quando nós olhamos essa parte das Escrituras, nós podemos perceber que o Senhor realmente está afirmando: eu sou Deus. Eu sou Deus. E a gente muitas vezes encontra alguns cristãos que não sabem compartilhar com outras pessoas a respeito desse assunto. Muito bem. Quando João... Olá, Hilda. Tudo bem? Que Carolina. Tudo bem? Quando nós começamos a examinar a palavra de Deus, e a gente começa a ver algumas coisas que foram acontecendo bem ali no início, a gente percebe que o Senhor realmente vai se manifestando. Ele vai conversando. Quando o próprio João ele encontra Jesus, ele afirma: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa palavra realmente nos alegra, porque está sendo uma afirmação que o sol nascente das alturas, aquele que veio iluminar os que estão nas trevas, é exatamente o Cordeiro que tira os pecados do mundo. E isso realmente me deixa o coração muito alegre. Então, a gente começa a pensar assim, bem, esse Jesus, realmente, ele é quem diz ser, ou era um enganador, ou era um mentiroso? Mas o mentiroso não faria todas as coisas que ele fez. Mais de 300 profecias se cumpriram. Mais de 300 profecias se cumpriram em Cristo. Mais de 300 profecias. E quando a gente olha passagens que nem essas, eu fico muito alegre. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos abrir mais uma pessoa que vai falar a respeito de Jesus. Abram comigo em Mateus capítulo 16. Aliás, essa é uma passagem muito importante para mim mesmo, porque essa é uma passagem que me lembra do dia em que realmente eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Bem, abram comigo então a partir do versículo 13. Essa passagem, nessa época, eu não conhecia realmente Jesus. Marta Cristina, boa tarde. Então, eu era um religioso sincero, mas eu não conhecia Jesus. Jesus, para mim, naquela época, era alguém que nasceu de Maria, talvez um profeta, alguém que realmente era especial para Deus, mas eu nunca podia imaginar que Jesus é quem ele é, que é o próprio Deus. E mais, nós vamos ver um pouco mais. Versículo 13 diz assim: indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe,
perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Essa pergunta ele está fazendo como se estivesse fazendo para uma terceira pessoa. Referindo-se a uma terceira pessoa. É como se ele tivesse alguém do lado aqui, que ele está deixando de lado e está fazendo a pergunta para os discípulos: quem é esse aqui? Quem é ele, né? Então ele está fazendo como se ele estivesse falando de uma terceira pessoa, né? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Essa expressão Filho do Homem, que se encontra lá em Daniel, se refere ao Mashiach, o Messias, o Cristo. Quem diz ser o povo, né? Que o povo diz, quem diz ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Bem, aqui são citados alguns: João Batista, Elias nem passou pela morte, né? Foi arrebatado. E cita Jeremias também e qualquer um dos profetas. Mas Jesus agora, ele vai passar para ele aquilo que ele havia perguntado, dizendo quem diz ser o Filho do Homem, ele vai jogar para ele. E olha o que ele fala então: mas vós, continuou ele, quem dizeres que eu sou? Então ele traz a expressão Filho do Homem para ele, sendo que todos que estavam ali sabiam que aquela expressão se referia ao Messias. O Messias que os judeus estão aguardando até os dias de hoje. Bem, aí vem a resposta pronta. Versículo 16 diz: respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que coisa maravilhosa. Quem é este? Ele é o sol nascente das alturas, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí vem a resposta do Senhor Jesus. Olha só: mas Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Bar-Jonas. Bar é filho, filho de Jonas. Simão Bar-Jonas. Porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, e aqui é que eu me converti. Esse foi o versículo da minha conversão. Porque eu tinha o Papa como o substituto de Cristo na terra. E o Papa era Pedro. Eu tinha certeza que o Papa era o substituto de Deus na terra. Ele tinha ficado no lugar de Jesus. E todas as pessoas, antes de eu entender essa palavra, me afirmavam isso, e eu cria. Eu era sincero, era um religioso sincero. Mas a resposta que foi colocada aqui me deixou totalmente desestruturado. Olha só a resposta de Jesus. Também eu te digo que tu és Pedro. Até aí tudo bem, não é? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, quando eu li isso aqui, eu pensei, bom, deve estar havendo um erro de português. Porque se Pedro é a pedra, se Pedro é exatamente a rocha que sustenta a igreja, então a expressão que deveria estar aqui não é como está. Tu és Pedro e sobre esta pedra, como se fosse uma... Olá, Lindarcy. Como se fosse uma terceira pessoa. Olha só. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Não. Esta é uma terceira pessoa. Lembra quem Jesus tinha perguntado? Quem diz ser o Filho do Homem? Como se estivesse falando de uma terceira pessoa. Então, se Pedro fosse a pedra, aqui deveria estar escrito o seguinte: tu és Pedro e sobre ti, pedra, edificarei a minha igreja. Aí sim, seria incontestável. Tu és Pedro e sobre ti,
pedra edificarei minha igreja. Não, ele não falou isso. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, a terceira pessoa que se fala. E aí eu fui examinar no grego, e olha o que eu encontrei. Tu és Pedro, que significa no grego Petros, que significa, sabe aquelas pedras de estilingue? É isso aí. Tu és pedrinha. E sobre esta pedra, que é rocha, edificaria minha igreja. Tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei minha igreja. Então, somando já algumas informações que nós já temos. A palavra fala que Jesus é o sol nascente das alturas, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cristo, o Filho de Deus, e ele é a rocha. Vamos comprovar se o nosso amigo e irmão Pedro realmente volta a afirmar isso. Abram comigo, por favor, em Atos capítulo 4. Lá em Atos capítulo 4, o nosso irmão João e Pedro estavam à Porta Formosa e chegam perto de uma pessoa que estava pedindo esmola, e eles não tinham ouro nem prata, e aí ele fala: aquilo que eu tenho, eu não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Olha lá comigo, Atos capítulo 3, depois no 4 nós vamos ver o que o próprio Pedro vai falar. No 3:1 diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Bem, não era a primeira vez que João e Pedro entravam ali, porque a palavra diz que eles entravam no templo diariamente. Eles se reuniam no templo e de casa diariamente. Então, nesse dia aconteceu algo diferente. Que algo diferente foi esse? Simplesmente ele diz: vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. E em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E, tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e artelhos se firmaram. De um salto, pôs em pé e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Que maravilha, não é? Bom, aí a gente vai ver que o pessoal fica olhando para Pedro e João contesta, diz: por que vocês estão olhando para mim como se tivesse saído de mim virtude ou poder? Não, esse homem foi curado em nome de Jesus, e eles aproveitam aquele sinal para pregar a palavra. Qual foi a consequência com respeito a essa cura? Ok? Maravilhosa. Os dois foram presos por ciúmes, né? Aqueles líderes religiosos queriam de todas as formas fechar a boca de Jesus. Não conseguiram, ele foi morto, os seus seguidores continuaram fazendo a mesma coisa, e aí eles vão tentar agora tampar a boca de Pedro e João. Mas olha só, as mesmas pessoas que chegaram a matar Jesus eram aquelas que Pedro e João vão enfrentar agora, nesse instante. Então leiam comigo a partir do versículo 8, quando eles perguntaram, né, os líderes, com que poder, ou em nome de quem fizeste isso. Olha só o que Pedro fala. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo por que foi curado, toma conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim,
em seu nome é que este está curado perante vós. Olha agora. Este Jesus é a pedra, rocha. Ele está afirmando. Quem que está afirmando? Pedro. Que o pessoal me ensinou desde que eu era criancinha que Pedro era a rocha. Não. O próprio Pedro rejeita isso. O próprio Pedro declara quem realmente era a rocha. Este Jesus é pedra, é a rocha rejeitada por vossos construtores, a qual se tornou a rocha, a pedra angular, a pedra que dá sustentação ao edifício, não é? Muito bem. E aí olha a afirmação que ele faz no 12. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Tremenda passagem para evangelização. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles, Pedro e João, haviam eles estado com Jesus. Jesus transformou a vida daqueles homens. Então, é interessante, somando tudo que nós já sabemos, que ele é o sol nascente das alturas, aquele que veio iluminar os que estão em trevas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João apontou. Tu és o Cristo, ele é o Cristo. O próprio Pedro fala, tu és o Cristo. E ele afirma agora, tu és a rocha. O único nome pelo qual importa que sejamos salvos. E mais, Atos 26, 13 e 23. Vamos abrir lá, Atos, capítulo 26. Aqui, mais uma informação a respeito de quem é Jesus. Aqui nós estamos vendo Paulo no caminho para, de alguma forma, eliminar os evangélicos. A mesma coisa que o Talibã está tentando lá no Afeganistão. Tentou, de alguma forma, matar todos, expulsar todos aqueles que creem. Nem os coreanos do norte conseguiram fazer isso. Quanto mais perseguem os cristãos, mais eles crescem. Então, aqui em Atos 26, 13 a 23, Paulo diz assim: ao meio-dia, ó rei, ele estava testemunhando ao rei, indo a caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol. Irmelinda, tudo bem? Mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, ele estava perseguindo a igreja. Como é que o Senhor aparece e fala, por que me persegues? Né? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que coisa interessante, né? Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro, de ser testemunha, tanto das coisas que viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. E aí ele volta a falar o que o pai falou lá de João Batista, livrando todo o povo dos gentios para os quais, olha só o que ele fala, livrando-te do povo e dos gentios, ou seja, os de outras nações, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e convertê-lo das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, voltando, somando o que nós já temos. Vão somando. Quem é este? Resposta: esse é o sol nascente das alturas. É o pai de João Batista falando. Este é o sol nascente das alturas que veio para tirar
aqueles que estão em trevas tirar e levar para a luz. Ele acaba de falar de novo. Ele é o Cristo, ele é a rocha. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando nós olhamos a palavra, nós começamos a ficar admirados. Essa pergunta que aqueles discípulos fizeram, quando o Senhor acalmou o mar, aqui em Marcos, que nós estávamos lendo, quem é este? Quem é este? Olha só. E aí começa. Ele é simplesmente o sol nascente das alturas, aquele que veio iluminar os que estão em trevas. Ele é aquele que veio nos libertar das trevas e nos transportar para o Filho do seu amor. Deus o Pai nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Nós mudamos de lei quando entendemos quem é Jesus e nos convertemos e pedimos para Cristo entrar em nosso coração e nos tornamos filhos de Deus. Nós mudamos de lei, deixamos de estar debaixo da lei do pecado e da morte e passamos a estar debaixo da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, como eu tenho falado várias e várias vezes. A mudança, quem conhece Jesus. Aqueles que andaram com Jesus, os próprios líderes religiosos perceberam. Esses iletrados, incultos, eles andaram com Jesus. Porque Pedro estava confrontando aqueles líderes religiosos. Então, quando nós olhamos, a gente percebe que ele afirma: eu sou Jesus, eu sou salvação, eu sou Deus. Lembra Emmanuel? Deus conosco? Lá no Velho Testamento a gente lê que o Yahová, o eu sou que sou, se tornou Yeshua, se tornou salvação. Esse é o nosso Jesus. Ele é a nossa salvação. Bem, quando nós olhamos ainda em João 14,6, o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho. Ele não falou sou um dos caminhos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós gostaríamos de dar uma olhadinha lá em João 8. E João 8 é sempre importante nós estarmos dando uma passada. Porque quando a gente vê João 8, 56 e 58, aqui nos fala algo tremendo. Olha só, eles estavam questionando, né? Jesus havia falado que pessoas lá do Velho Testamento haviam se alegrado com ele. Olha só que interessante. Versículo 56 diz assim: vosso pai Abrão alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Então, Jesus, que estava confrontando aquela turma, que estava mostrando: eu sou o Messias, eu sou Deus, ele continua confrontando e dizer: olha, Abrão, que é o vosso pai, ele se alegrou por ver o meu dia. Viu e se regozijou. Olha só a resposta desses líderes. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos? Olá, Douglas. E vistes a Abraão? Olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Vou repetir: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E por causa dessa palavra, que para eles soaram como se fosse blasfêmia, eles pegarem pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo, porque ainda não era o momento. Eu sempre venho repetindo várias e várias vezes, porque são poucos, eu já fiz essa observação, são poucos que sabem o poder de Jesus. E são poucos os que sabem quem criou todo o universo, visível e invisível. Uma certa vez eu estava pregando numa igreja chinesa, lá no Paraguai. E eu fiz a seguinte pergunta:
Quem foi que criou o universo? Aqueles que me seguem sabem que eu falo isso diversas vezes para entrar bem na cabeça. Quem? Quem criou o universo? E levantou um presbítero e diz assim: foi o Pai? Claro. E eu respondi: claro que não foi. Como não foi? Desde criança eu aprendo que foi o Pai quem criou todas as coisas, e o senhor agora está aqui dizendo que não? Aí eu disse: bem, aproveita que você está de pé e vamos ler algumas passagens para nós realmente aprendermos quem é que criou todo o universo. E aí eu pedi para que ele abrisse em João capítulo 1, versículo 1, e nós vamos fazer isso agora. Quem já me conhece há algum tempo sabe do que eu vou falar. E aqui está escrito assim: no princípio era o Verbo. Bem, quem é estudioso da palavra sabe que o Verbo é o próprio Cristo, o próprio Jesus, não é? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, se referindo a Deus o Pai, Deus o Espírito, não é? E o Verbo era Deus. Então, quem está começando a estudar a palavra não sabe ainda quem é o Verbo. Mas, por essa afirmação que ele é Deus, já pelo menos sabe, bom, é uma das três pessoas, ou é o Pai, ou é o Filho, ou é o Espírito Santo. Então vamos continuar. Ele estava num princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Por intermédio dele, quem? O Verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, só recordando, ele, Jesus, é o sol nascente das alturas, aquele que veio iluminar os que estão nas trevas. Ele é o Cristo de Deus, o Messias, a rocha. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o próprio Deus que antes que Abraão existisse, eu sou. É a afirmação dele. Ele é o Criador. Acabamos de ver, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 10 diz assim: estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Então, aqui nós temos várias informações importantes. Aquele que é o sol nascente das alturas, aquele que ilumina os que jazem na treva, aquele que é o Cristo de Deus, o Messias, a rocha, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nele está a própria vida. A própria vida está nele. E a vida era a luz dos homens. E essa luz resplandece nesse mundo. E a palavra de Deus afirma que ele, o Verbo, estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. Claro, ele que criou, mas os seus não o receberam. Mas aí vem o versículo que mudou a minha vida e tem mudado a vida de muitos. Mas é uma condição: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Por quê? Porque o nome do Verbo é Yeshua, é salvação. É o eu sou que se tornou Yeshua, que se tornou salvação. O Emanuel, o Deus conosco. E aí no versículo 14, é muito importante, mas nós temos que passar exatamente pelo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, nascem de Deus à medida que a pessoa crê e ela é feita filho de Deus. E o 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja,
Não foi o Pai que se fez carne, não foi o Espírito que se fez carne, mas o Filho se fez carne e habitou entre nós. Amém? Então, quando nós olhamos cada uma dessas passagens, nós olhamos para o Senhor de uma forma diferente. Abra comigo, já estamos encerrando, mas abra comigo, só para a gente fundamentar mais. Quem já anda comigo há um tempo sabe, Colossenses capítulo 1, versículo 15, onde está se referindo ao Filho de novo, diz: ele, Jesus, não é? É a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, preste atenção, foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Querido, você foi criado pelo Filho de Deus e foi criado para ele. Ele é teu dono, meu dono. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Você só existe porque ele assim te dá vida. A vida está nele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E para fechar, abram comigo em Hebreus. Hebreus nos fala de maneira muito clara a respeito desse Deus poderoso chamado Jesus Cristo. Um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A segunda pessoa da Trindade é quem criou todo o universo e sustenta tudo pela palavra do seu poder. Versículo 1, Hebreus 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Ele, Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, ou seja, Deus o Filho é a expressão exata de Deus o Pai, não é um reflexo. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Assim, nós terminamos essa pequena introdução. Na próxima reunião, nós queremos começar com Isaías 9, de 1 a 7, e depois vamos começar algumas definições a respeito de quem é Jesus. Então, eu acredito que hoje você já sabe um pouquinho mais quem é Jesus. Se você chegou depois que nós já começamos, fique tranquilo. Normalmente nós gravamos aqui e colocamos no nosso YouTube. É só entrar lá, Raul Nogueira, canal no YouTube, se cadastra, toca o sininho, dá um ok se você gostou, e ali tem todos as nossas lives, ok? Então entra lá e nós realmente fazemos questão de você não perder nada daquilo que nós falamos, tá bem? Nós vamos encerrar agora agradecendo a Deus, porque foi um tempo bem proveitoso, pudemos caminhar um pouco, nenhum de vocês fez perguntas, mas pode fazer, eu sei que tem algumas pessoas novas aí, mas você pode colocar perguntas, se alguma coisa eu falei que você não concorda, eu vou mostrar biblicamente aquilo que realmente a palavra fala, não o que eu falo. Então, você pode realmente, não só através aqui desse Face, mas você pode entrar em contato também comigo lá no WhatsApp, tá bem? Raul Nogueira, 11 99911 5272.
Tá bem? Vamos orar encerrando. Eu quero agradecer a todos aqueles que oraram pela minha esposa, pela Toninha e pelas filhas, né? Pela perda do meu cunhado hoje. E que vocês possam estar orando por nós, porque não há palavras humanas que realmente nos dê consolo, é somente o próprio Deus, o próprio Espírito. Amém? Vamos orar encerrando. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra, por tudo aquilo que comentamos e falamos, apresentando quem é este, quem é Jesus. E nós sabemos que Ele é poderoso, todo-poderoso, que Ele é o Criador e sustentador de tudo, que tudo foi criado por Ele e para Ele, que Ele é o sol nascente das alturas, aquele que veio iluminar os que estão em trevas. Ele é a própria rocha, Ele é o Messias, é o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque a vida está nele, a vida é a luz dos homens. E essa vida resplandeceu, entrou nesse mundo, se fez carne e morreu na cruz em nosso lugar, ressuscitou e Ele está vivo e vem nos buscar. Senhor, te agradecemos por cada irmão, cada irmã, cada visitante, que cada um de nós possamos estar contemplando por fé a Tua face. Ensina-nos, ó Deus, a realmente sermos testemunhas vivas de Ti. Entregamos todos aqueles que estão doentes nas Tuas mãos, para que o Senhor renove as suas forças e os guarde. E que o Senhor possa ser honrado e glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Nós concluímos agora, e você que entrou, talvez pela primeira vez, não sei, volte no sábado. Nós estamos dando continuidade à exposição de Gênesis, ok? E na próxima quarta-feira, 17 horas, voltamos com Quem é este? Quem é Jesus? No sábado é 18h30, ok? Que Deus abençoe. Eliane, um grande abraço a todos vocês, e que Deus os abençoe, e que orem por nós, porque realmente toda perda é difícil. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor.